cobertura. E mais um convidado gentilmente nos atende, o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela. Professor, como vai? Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Aliás, ontem o senhor esteve aqui nos nossos estúdios e ontem a gente não sabia, não é, professor, qual era a dimensão do ataque que a Rússia vinha promovendo na Ucrânia. Hoje já sabemos que as tropas estão em Kiev e a poucos quilômetros do parlamento, inclusive. O senhor acha que é uma capitulação muito rápida, professor? É uma ação muito rápida, com pouca resistência? Que leitura, primeiro, da questão militar que a gente pode fazer a partir de agora? Professor, obrigado mais uma vez. Bom dia. Bom, a gente já imaginava que para a Rússia não haveria... Professor, estamos com um probleminha na conexão com o professor Furriela, professor de Relações Internacionais, conversando conosco na Jovem Pan. Desde ontem a gente, inclusive, falando com o professor aqui nos nossos estúdios sobre essa questão do avanço das tropas russas à Ucrânia e agora as tropas chegando a Kiev. Temos aqui uma informação de uma agência internacional. A Rússia estaria pronta para enviar uma delegação de negociadores à Belarus para conversar com representantes da Ucrânia. Essa informação é da agência de notícias russa RIA. A delegação russa seria composta pelos ministros da Defesa e também de Relações Exteriores. Professor Manuel Furriela, agora sim, respondendo a primeira pergunta, do ponto de vista bélico, né? Já era esperada uma ação tão rápida quanto essa, professor? Nós já imaginávamos que, por conta da superioridade militar russa, né, a gente aqui deixando claro que é uma das superpotências militares do mundo, só rivalizando mesmo com os Estados Unidos, que a Ucrânia não teria condições de fazer frente. Agora, o que surpreende é praticamente a ausência total de resistência, já que as tropas ucranianas têm sido treinadas nos últimos 7 anos, principalmente pelos Estados Unidos e Canadá, e a Ucrânia recebeu armamentos, equipamentos atualizados. Que haveria, né, uma superioridade russa, a dúvida não existe. Mas a total ausência, praticamente total ausência de resistência, realmente é surpreendente. É isso, professor, a gente tem essa informação de que o presidente da Ucrânia estaria tentando já nessa manhã uma conversa com Vladimir Putin para então tentar um acordo de paz em meio a essa situação já bastante avançada de violência. Isso seria uma bandeira branca, uma rendição? O que isso pode vir a significar? O senhor acredita que o presidente russo queira dominar toda a Ucrânia ou que ele tope que fique um presidente no país, mas que desde que responda a Moscou? Agora a posição da Ucrânia numa negociação desse nível, né, sem ter condições de reação, mesmo contando com as sanções internacionais, é uma condição extremamente desfavorecida. As condições, os termos ficam reduzidos praticamente a uma retomada do controle por parte dele, né, por parte do governo ucraniano, uma retomada do controle do país, mas, como você mencionou, se submetendo aos interesses russos. Eu não acredito que faça parte de uma agenda de primeira ordem da Rússia incorporar a Ucrânia, já que seria sempre um território onde ela teria grandes problemas para manter o domínio, por conta principalmente da resistência da população. Seria sempre uma província, digamos assim, né, com resistência, uma província rebelde, caso houvesse a incorporação do território. Então, o mais provável mesmo é um alinhamento da Ucrânia em relação à Rússia, no mínimo, assumindo a Ucrânia a posição de não ingressar na OTAN. Então, acho que esses são os termos mínimos de conversa. A incorporação, eu acho que é desinteressante pelos motivos que eu expliquei. Professor Manuel Furriela, o que é possível acontecer com o presidente da Ucrânia? Ele também, nós temos informações mais cedo que ele teria tentado um contato com o presidente russo Vladimir Putin. De que maneira ele pode fazer uma negociação? O senhor acredita que a Rússia possa anexar algumas partes da Ucrânia ou pode haver uma queda total do país? Aí o país fica submetido
a Rússia? De que forma é possível se chegar a uma conclusão, a uma previsão? Ele se entregaria às forças da Rússia? De que forma isso é possível se concretizar, professor? A possibilidade de uma anexação de parte do território, ela é viável, por conta de que são territórios ali já fronteiriços com a Rússia, o que é interessante. Professor, deixa eu só pedir uma gentileza do senhor. Nós temos aqui já uma fala de um representante da União Europeia. O Bruno Caniato vai fazer a tradução simultânea para a gente aqui na Jovem Pan. Vamos acompanhar? Ainda não temos a tradução. Man griber jo ikke ind over for eksempel de meget store russiske indtægter på olie og gas. De får altså lov til at strømme tilbage til Putin uforhindret. Hvad siger du til det? Vi fra den danske regering, vi arbejder for den stærkest mulige sanktionspakke. Vi arbejder for enighed. A fala é em alemão, a gente continua aguardando também a participação de outros integrantes da União Europeia. E em instância a gente traz essas informações sobre essa reunião entre a União Europeia e também com representantes do governo da Bélgica. Professor Manuel Furriela, seguindo conosco aqui, só pode continuar em relação à pergunta que eu fiz para o senhor, por favor. Bom, a anexação desses territórios de fronteira se torna viável porque são territórios onde, majoritariamente, a população russa está ali representada. Então, você permitiria, sem grandes resistências, essa adesão. E talvez a Rússia pudesse, inclusive, fazer a conexão desses territórios com a Crimeia, tendo aí, né, uma grande expansão territorial. Isso também é algo viável, já que são áreas nas quais o governo da Ucrânia já não tem gerência sobre, mesmo antes agora dessa ocupação, já não tinha gerência sobre aquelas áreas, inclusive por esse motivo que a gente tinha os acordos de Minsk, né, justamente para tentar organizar. Então, essa também é uma possibilidade. Eu acredito que o presidente da Ucrânia poderia ser reconduzido para essa agenda, mas aí ele teria um outro problema, que seria a resistência interna da própria população. Ele já não era um presidente popular, ele já estava num processo de desgaste e, assumindo uma posição pró-Rússia, neste momento, em face de uma população que deseja, né, que o seu país seja reconduzido, né, a um processo de integração com as demais regiões da Europa, ele teria resistência até mesmo interna. Ele seria um presidente fraco, inclusive internamente, para negociar qualquer tipo de termo nesse sentido de pacificação em prol de interesses russos. Fato é, professor, que Vladimir Putin vai conquistando seus objetivos, ele vai conseguindo conquistar os territórios que desejava, a gente não sabe quais são os planos finais dele, mas essas sanções todas internacionais que vão sendo colocadas, inclusive a União Europeia já prepara uma terceira rodada de punições, provocaria qual tipo de mudança prática na vida do presidente da Rússia e também da população que, mesmo não concordando com as atitudes do presidente, infelizmente sofrem as sanções junto? Exatamente. Enquanto ele está nesse período, né, onde a posição da Rússia é vantajosa, até mesmo por conta da ocupação, e dessa ocupação, como a gente já discutiu, praticamente sem resistência militar, surpreendentemente sem resistência militar ucraniana, né, mesmo em desvantagem em termos representativos, a população russa vê como um líder forte. Então, ele tem esse discurso para fazer dentro da Rússia. Inclusive, o discurso de que, apesar de ser um ato de agressão, é um ato de agressão que prestigia uma proteção geopolítica militar da própria Rússia. É indesejado, é criticável, ações militares, ações de violência, a gente tem sempre que condenar, inclusive pelas cenas aí de civis sendo seriamente afetados, como vocês têm reportado. Mesmo nesse cenário, a maior parte da população russa vai identificar que os interesses do país estão sendo impostos internacionalmente. E se ele conseguir negociar com o governo da Ucrânia uma rendição, uma posição favorável à Rússia, com certeza ele vai se fortalecer
localmente, internamente. E para analistas, propriamente analistas russos, seria esse um dos grandes interesses que move Putin, reconquista de prestígio interno, visando aí uma continuidade no poder. Esse é o professor Manuel Furriela, de Relações Internacionais. O professor continua conosco, daqui a pouquinho a gente retoma o nosso contato. Mais uma vez, obrigado, professor, por estar conosco aqui na nossa programação às 10h.